Então, pessoal, na semana passada, na nossa última aula, nós falávamos sobre anatomia do tronco encefálico, né? Nós vimos a localização, as partes, falamos bastante da estrutura do tronco encefálico, tá? E aí nós paramos falando aqui sobre o arranjo, né, da substância branca e da substância cinzenta no tronco encefálico. E com relação à substância cinzenta, eu comentei sobre os núcleos dos nervos cranianos. Então, nós vimos que dos 12 pares de nervos cranianos, 10 deles se conectam com o tronco encefálico. E nós vimos que na substância cinzenta do tronco encefálico, nós vamos ter núcleos nervosos, né, grupos de neurônios que estão ali mergulhados na substância branca e que estão relacionados com esses nervos cranianos. Aí é importante a gente fazer o seguinte raciocínio, tá? Os nervos cranianos, eles estão relacionados com funções conscientes, mas também com ações involuntárias, inconscientes, com reflexos. Né? Por exemplo, o nervo trigêmeo, ele tem a ver com a sensibilidade da face, dos dentes. Isso tudo se torna consciente para a gente. Né? Você tem consciência dessa sensibilidade. Tá? Mas ele tem a ver também com a mastigação. E a mastigação é um processo interessante porque ela tem um componente consciente, mas normalmente quando você está mastigando, né, você está simplesmente executando um padrão de movimento. Existem padrões de movimentos que vão sendo executados à medida que você está mastigando. Então você não precisa ficar ali se concentrando o tempo todo que você está mastigando alguma coisa em contrair cada músculo, não é? Porque aquilo vai simplesmente a execução de um padrão. Vamos dizer que é uma coisa semi-automatizada, não é? Funciona de maneira automática, mas pode haver a interferência imediata da consciência. Outras coisas relacionadas ao tronco encefálico são bastante reflexas, né? Por exemplo, aquele reflexo pupilar que eu já comentei com vocês, né? Você ajustar o diâmetro da pupila é automático aquilo ali. E ocorre envolvendo aqui nervos cranianos. Tá? Existem muitas outras respostas, né? Por exemplo, o reflexo de sucção que nós temos lá no bebê, né? É um reflexo nato, é um reflexo que você já nasce com ele. Porque nós temos reflexos natos, que nós já temos eles ao nascer, por exemplo, o reflexo de sucção, reflexo pupilar, e nós temos reflexos que são aprendidos. Nós vamos aprendendo ao longo da vida. Por exemplo, o reflexo de proteção. Uma criança pequena, se alguma coisa é jogada, se alguma coisa vem em direção ao rosto dela, ela ainda não aprendeu isso. Então aquilo vai bater no rosto dela. Mas com um pouco mais de desenvolvimento, ela vai aprender a proteger o seu rosto contra objetos que venham na direção do seu rosto. Né? Aí é um reflexo aprendido. Mas, voltando aqui, né, para o tronco encefálico. Então, o tronco encefálico, à medida que ele se relaciona com os nervos cranianos, ele tem relação com processos conscientes, processos motores, processos sensitivos, que são conscientes, mas ele também tem a ver com reflexos, com processos que são automatizados, com processos que envolvem padrões de movimentos, tá? E isso é bem interessante. Então, essa imagem aqui, ela mostra, tá? Segundo o livro do Netter, o arranjo dos núcleos relacionados aos nervos cranianos lá dentro do tronco encefálico.
E a gente percebe que esses núcleos se estendem pela substância cinzenta, desde o bulbo, passando pela ponte até o mesencéfalo, tá? Esses outros esquemas que estão aqui, eles são do livro do Candel, e eles vão tentar sistematizar e organizar esses núcleos. Então ele vai mostrar que uma forma de se estudar é organizar esses núcleos em colunas. E a gente perceber que alguns desses núcleos têm funções motoras, né? Enviam informações para fora do tronco encefálico, outros têm funções sensoriais, tá? Como eu já disse, não é o nosso objetivo ficar decorando o nome e a localização anatômica de cada um desses núcleos. É só ter essas ideias de que esses núcleos estão no tronco encefálico, a sua importância, e nesse momento já fazer essa relação com que, à medida que esses núcleos eles estão relacionados com os nervos cranianos, então eles têm a ver com processos sensoriais, eles estão recebendo informações, óbvio, aqueles que são sensoriais, e eles estão enviando informações, óbvio, né, aqueles núcleos que têm ação motora, tá? Então, essas informações sensoriais e motoras, elas podem subir, né, pelo tronco encefálico e atingir o telencéfalo, ou podem vir do telencéfalo, mas enfim, podem estar conectadas ao telencéfalo e ter um componente consciente, mas também podem se processar aqui ações inconscientes, reflexos, tá? Ainda na aula passada, eu comentei com vocês que no tronco encefálico, além da substância cinzenta, nós temos o que nós chamamos de substância reticular, tá? Substância reticular. Essa substância reticular, ela também tem neurônios, corpos de neurônios, tá? Que estão ali ao longo de todo o tronco encefálico. Na verdade, a substância reticular, ela começa já lá na medula espinal, ela se estende por todo o tronco encefálico e ela chega a alcançar o diencéfalo. Mas como nós estamos falando de tronco encefálico, nós estamos focando mais aqui nas funções do tronco encefálico, tá? E uma primeira função que a gente tem quando a gente pensa em substância reticular. Como eu disse, o tronco encefálico é um local muito importante de chegada de informação no encéfalo e também de saída de informação do encéfalo. O tronco encefálico, por ele passa a informação que está vindo da medula espinal para o encéfalo, as informações que estão vindo do cérebro, do cerebelo, para o tronco encefálico e para a medula espinal, informações que estão vindo em direção de diferentes partes do encéfalo e vão sair pelos nervos cranianos, né? E vão inervar diversas estruturas. Nós falamos na aula passada, né, um pouco das estruturas que são controladas, que são inervadas pelos nervos cranianos, e também passa pelo tronco encefálico informação sensorial que está vindo daquelas porções sensitivas de alguns dos nervos cranianos. Tá? E aí, essa substância reticular, esses neurônios que estão na substância reticular, eles fazem sinapses, tá? Existem conexões entre neurônios que estão na substância reticular e neurônios que estão naqueles núcleos dos nervos cranianos. Então, a substância reticular, ela tem acesso a essa entrada, essa informação que está chegando, que está passando ali pelo tronco encefálico, tanto vindo da medula espinal quanto vindo de regiões superiores. Tá? E também os neurônios da substância reticular podem ter acesso à informação que está saindo do tronco encefálico. Tá? Então, informações que se originam na substância reticular, potenciais de ação que se originam na substância reticular, também podem deixar o tronco encefálico através de nervos cranianos, ou mesmo ir em direção à medula espinal e depois acabar influenciando lá os nervos espinais, ou
neurônios que estão na formação reticular podem, inclusive, subir, ascender e ir em direção ao prosencéfalo, né? Ao cérebro, ao diencéfalo, ao telencéfalo. Então, por isso que essa substância reticular, ela tem a ver, por exemplo, com o controle do reflexo pupilar, que eu comentei na aula passada, né? Que é aquele reflexo de ajuste, tá? Do diâmetro da pupila. Para fazer isso, essa substância reticular, ela está recebendo que tipo de informação? Informação relacionada, informação visual, sobre a quantidade de luz que tem no ambiente. Se eu estou num ambiente mais escuro ou num ambiente mais iluminado. Esses neurônios, eles estão processando essa informação. E eles estão elaborando respostas. Se eles acharem que o ambiente agora ficou muito iluminado, está entrando luz demais no olho, e esses neurônios são capazes de fazer esse processamento numa fração de segundo, eles vão agora enviar um efluxo, vão enviar potenciais de ação que vão deixar o tronco encefálico, vão lá por nervos cranianos, né? Vai pelo nervo oculomotor, vai até lá o núcleo ciliar, tal, e você vai ter, então, a constrição da pupila. Você vai ter todo um caminho, você vai ter toda uma regulação ali para ajustar o diâmetro da pupila. Então, reparem, aqui essa substância reticular, ela recebe informação sensorial, né? Informação que pode estar vindo de nervos cranianos, informações que pode estar vindo até mesmo da medula espinal, de outras regiões do encéfalo, processa, elabora respostas a essas informações e dispara potenciais de ação que podem sair do tronco encefálico por nervos cranianos ou ir para a medula espinal, né, e ter os seus efeitos, né? Reflexo vestíbulo coclear, a gente falou, né? Vai ajustar o movimento dos olhos. Então isso precisa de informação sensorial, dos movimentos que a cabeça está fazendo. E isso tem que ter uma saída por nervos cranianos que controlam os movimentos dos olhos para ajustar o movimento do olho de tal forma a compensar os movimentos da cabeça e estabilizar a imagem. Reflexo corneando. Ele tem que receber uma informação sensorial. Alguma coisa está tocando na córnea. E ele vai desencadear uma resposta. Fechar as pálpebras e girar o bulbo do olho para cima, para proteger a tua córnea, né? Reflexo estapédio. Ele vai receber uma informação sensorial que vem através da audição, que chega no tronco encefálico pelo nervo vestíbulo coclear. Esses neurônios vão processar e se eles detectarem que o som está muito alto, eles vão enviar uma resposta por outro nervo, né, que vai lá inervar o músculo estapédio, o músculo tensor do tímpano e vai enrijecer as articulações entre os ossículos da audição para proteger toda a orelha média e a orelha interna daquele som muito alto. O reflexo faríngeo, ele recebe uma informação sensorial que vem da onde? Da boca, da faringe, processa. E se ele detectar que tem alguma coisa irritante, por exemplo, na faringe, ele vai enviar comandos, né, para que eu tenha contração, elevação do palato mole, contrações na faringe, fechamento das vias aéreas. Então a substância reticular, né, ela recebe informação sensorial, processa essa informação, elabora respostas a essas informações e tenta executar essas respostas, né? Centro cardiovascular, ele está recebendo informações, né? Por exemplo, informações sobre a pressão arterial, que vem pelos nervos glossofaríngeo e nervo vago. Essas informações vêm pelos nervos glossofaríngeo e vago. Vão lá para os núcleos do nervo glossofaríngeo e do nervo vago. Mas fazem sinapse com o centro cardiovascular. Essa informação é levada por neurônios de associação até o centro cardiovascular, para que ele possa monitorar a pressão arterial.
E assim, se ele achar que a pressão está alta ou está baixa, ele vai enviar comandos, né, impulsos nervosos, que vão fazer sinapses em outros lugares e tal, mas que podem causar mudanças ali para ajustar a pressão arterial. Né? O centro respiratório, mesma coisa, vai receber informação sensorial sobre a quantidade de CO2 e de O2, de dióxido de carbono e de oxigênio que está circulando no nosso sangue. E vai processando essa informação continuamente. Se ele percebe que há uma falta de oxigênio ou um acúmulo de CO2, ele vai se expressar através, né, vai enviar impulsos que vão acabar ajustando os músculos da respiração para que eles estimulem mais ou menos a musculatura da respiração e você ajustar a tua respiração e ajustar as quantidades desses gases e assim por diante. Tá? Então, o fato do tronco encefálico ser esse lugar de passagem de informação sensitiva, informação motora, né, é importante, tem muito a ver com a presença dessa substância reticular ali, ou o contrário, né? A presença da substância reticular ali tem a ver com esse fluxo de informação, porque os neurônios nessa substância reticular podem se aproveitar dessa informação sensorial para processar ela, perceber coisas que estão acontecendo no corpo, né, ou até fora do corpo, elaborar respostas que sejam necessárias para adaptar o corpo diante das diferentes situações, necessidades, desafios, e enviar os comandos, né, as respostas a essas mudanças. Tá? Agora, tem uma outra função, né, da substância reticular e que também está associada a isso. Está associada a essa capacidade da substância reticular, né, captar essa informação sensorial tão ampla, tão vasta, que está chegando no tronco encefálico. Tá? Então eu vou mostrar aqui essa figura do lado aqui, ó, ela está mostrando, ela é lá do livro do Kandel. Então lá na década de 1930, tá, o pessoal fez o seguinte experimento. Então isso aqui foi feito com gato, tá, com animal. Então, primeiro, os camaradas fizeram um experimento em que eles seccionavam, ó, vocês estão vendo isso aqui? Ó, é uma secção. Eles separavam o tronco encefálico da medula espinal. Tá? Então a gente diz que é o animal espinhalado, ou seja, cortou a conexão da medula espinal com o tronco encefálico, a medula espinal com o encéfalo. Nesse momento, as informações que vêm lá dos nervos espinais não chegam mais no tronco encefálico. Mas as informações que vêm dos nervos cranianos, elas continuam chegando no tronco encefálico. Aqui em cima está o traçado do eletrocardiograma. Tá? Ou seja, o eletrocardiograma é uma preparação onde você mede a atividade elétrica como um todo, não é de um neurônio só. É a atividade elétrica geral do córtex cerebral. Do córtex cerebral, a porção consciente, a porção voluntária do encéfalo. Tá? Então eles percebiam que o animal se mantinha acordado, ele perdia a sensibilidade, né, nos membros anteriores e posteriores e no tronco, ele perdia a sensibilidade, ele perdia o controle motor, porque agora a medula espinal está separada, né? Então ele não tem mais como comandar a musculatura do tronco, dos membros, mas o animal ficava acordado, ele continuava tendo a sensibilidade e aquele controle motor feito pelos nervos cranianos. Tá? Num outro experimento, eles faziam um corte aqui, ó, num nível, né, mais rostral, ou seja, acima desse corte aqui, né? Então eles cortavam lá na altura do mesencéfalo. Então eles separavam o tronco encefálico e a medula espinal do restante do encéfalo. Reparem como o traçado do eletrocardiograma do animal mudava.
esse traçado aqui, né, com ondas, uma amplitude maior, ondas mais lentas, isso aqui é característico do animal dormindo. Então esse animal, ele ficava dormindo. Ele perdia a sensibilidade, né, do tronco, da inervação dos nervos cranianos, tá? Ele não conseguia mais controlar a musculatura do seu corpo e o animal ficava num estado dormindo. E o mais interessante é que você não conseguia acordar esse animal, tá? Se você tocasse nele, se você colocasse um barulho perto dele, você não acordava mais o animal. Ele ficava num estado de sono permanente. Então, por que quando eu separo o cérebro, né, o diencéfalo e o telencéfalo do tronco encefálico, o animal entra nesse estado de sono e não acorda mais, tá? E é interessante que isso não acontece só em animal, né? Em animal você consegue fazer isso aqui no laboratório, em condições controladas. Não dá para ficar fazendo isso aqui em um ano, pegar uma pessoa e ir lá e seccionar a medula espinhal daquela pessoa. Entretanto, às vezes você observa pessoas que por algum motivo, né, tiveram lá uma lesão nessa região que está sombreada. Ó. Estão vendo como é que se relaciona aqui? Uma lesão grave, por exemplo, lá na altura do mesencéfalo. Tá? Como aqui foi feito um corte lá no mesencéfalo, uma lesão no mesencéfalo ou em algumas regiões do diencéfalo. E que desconecta, né? Você separa isso aqui. Ó. As regiões abaixo disso aqui estão separadas das regiões acima da lesão. Essas pessoas, elas passam a ter esse tipo de situação aqui. Ó. O paciente perde a consciência. Ele tende a se manter inconsciente. Tá? Ele tende a se manter inconsciente. Com base nisso, é que começou-se a perceber, a descobrir, isso, né, esses experimentos aqui são da década de 30, 1930. Começou-se a perceber que o tronco encefálico, além daquelas funções que a gente já viu, né, relacionadas aos nervos cranianos e tal, ele também é importantíssimo para a ativação do córtex cerebral. Tá? A ativação do córtex cerebral, ou seja, o tronco encefálico, ele ajuda a modular, a ajustar a ativação, o grau de ativação no córtex cerebral. E o córtex cerebral, como eu já falei aqui, é responsável pelos processos conscientes, os processos voluntários. Quando você perde essa conexão do tronco encefálico com o córtex cerebral, o nível de ativação do córtex cerebral, o nível de estimulação desses neurônios, diminui a tal ponto que o indivíduo perde a consciência. Tá? Então, e isso está relacionado, é uma das funções da substância reticular. Tá? E isso ficou conhecido com o nome de sistema ativador reticular ascendente, que alguns autores vão abreviar por SARA. Tá? Alguns vão chamar só de sistema ativador, alguns vão chamar de sistema ativador ascendente, alguns vão chamar de sistema ativador reticular ascendente, tudo a mesma coisa, tá? São nomes diferentes para a mesma coisa que você vai observar aí na literatura. Então, é importante isso. E aí cabe essa reflexão. Mas por que seria o tronco encefálico importante para modular o grau de ativação do córtex cerebral? Tá? Repare, como eu disse, no tronco encefálico nós temos chegada de informação sensorial. Você já não percebeu isso? Quando que você fica mais desperto, mais ativo, com o teu córtex cerebral está mais ativo? Se, por exemplo, você vai numa aula, tá?
você vai numa aula e é uma aula ali prática. Então você está fazendo uma prática, você está ali fazendo um experimento, você está manipulando alguma coisa, você está discutindo com os teus colegas os conhecimentos, ou se você vai numa aula em que você chega lá, o professor coloca todo mundo sentado, ele apaga todas as luzes e ele fica só, projeta um slide, lê o que está no slide. Projeta outro slide, lê o que está no slide. Em qual dessas duas situações, aulas diferentes, você vai se sentir mais com o teu córtex cerebral mais ativo, você vai estar mais desperto? É óbvio que é naquela situação em que você está recebendo mais estimulação sensorial. Naquela aula em que você está fazendo uma coisa prática, discutindo, a estimulação sensorial, a quantidade de informação que está chegando no teu tronco encefálico é maior do que numa aula em que você está num ambiente escuro com o professor só lendo slides. Então, quanto mais informação está chegando no teu encéfalo, essa informação está chegando também no teu tronco encefálico. Então está estimulando mais os neurônios do sistema ativador reticular ascendente. Quanto mais esses neurônios são estimulados, eles vão estimular o córtex cerebral. Porque o córtex cerebral vai precisar processar essa informação no nível consciente. Você vai precisar interagir conscientemente com essas informações para que ocorra, por exemplo, o aprendizado, né? Ou em outras situações. Tá? Daí vem essa importância. Né? Então, e se você perde essa conexão do tronco encefálico com o córtex, não tem como mais, né, o tronco encefálico ajustar esse grau de ativação. Aí automaticamente o tronco encefálico vai para um stand-by, né, para um nível de stand-by, um nível de repouso. Tá? Então, mas como eu estava falando, os primeiros, né, o começo do entendimento disso aí foi lá nos anos 30. Quando chegou nos anos 60, tá? Nos anos 30, pessoal, se conhecia muito pouco de neurotransmissores. O primeiro neurotransmissor a ser descoberto, se eu não me engano, foi nos anos 40. Foi a acetilcolina. Então não se conhecia nem muita coisa sobre neurotransmissores. Depois, à medida que se foram descobrindo os neurotransmissores, os diferentes neurotransmissores e tal, já nos anos 60, o pessoal desenvolveu técnicas, tá, para detectar diferentes neurônios de acordo com os neurotransmissores que esses neurônios usavam. E se desenvolveram técnicas para você marcar todo o neurônio, o corpo, o axônio, lá, toda a extensão do neurônio, de acordo com o tipo de neurotransmissor que ele usava. Então você usava um marcador lá e você conseguia ver o trajeto daquele neurônio. Tá? E aí, com isso, né, o pessoal descobriu, por exemplo, que nesse sistema ativador reticular ascendente, nós temos muitos neurônios que usam como neurotransmissores, usam um grupo de neurotransmissores chamados de monoaminas. Monoaminas. Por que monoaminas? Todos esses neurotransmissores, eles são produzidos a partir de aminoácidos e os chamados aminoácidos aromáticos. Aminoácidos que na sua estrutura química, eles têm um anel aromático. Tá? E aí, quais são essas monoaminas? Por exemplo, a noradrenalina, a adrenalina e a dopamina. Eles estão relacionados, porque todos esses três aqui são produzidos a partir do aminoácido tirosina. Um outro neurotransmissor, a histamina, é produzido a partir do aminoácido histidina. E a serotonina é produzida a partir do aminoácido triptofano. Então, esses aqui são chamados de monoaminas. E também tem nesse sistema ativador reticular ascendente muitos neurônios que usam como neurotransmissor a acetilcolina.
tá? E uma outra coisa bem interessante que eles descobriram foi o seguinte, que esses neurônios, tá? O corpo desses neurônios estão em diferentes regiões aqui do tronco encefálico. Então aqui, por exemplo, para noradrenalina, adrenalina, para acetilcolina, para histamina, para dopamina, para serotonina. Esses neurônios eles têm corpos aqui no tronco encefálico, mas os axônios deles se projetam, ou se estendem, ou vão lá fazer sinapse com diversas áreas do diencéfalo e do tronco encefálico. Tá? Então é por isso que esse sistema consegue funcionar como um mecanismo de controle, de ajuste da ativação do córtex cerebral. Tá? Então esses neurônios, eles fazem, né, ó, eles partem do tronco encefálico, eles fazem sinapses com aqueles diversos outros núcleos nervosos que tem no tronco encefálico, e depois eles vão fazer sinapses em várias áreas do diencéfalo e do tronco encefálico. Na verdade, esses neurônios aqui vão se espalhar por todo o diencéfalo ali e telencéfalo. E vão, inclusive, ó, embaixo, né, fazendo sinapses até com neurônios no cerebelo. Tá? Então, dessa forma, esses neurotransmissores eles vão trabalhar com esse mecanismo de ajuste, né, de modulação de funções do telencéfalo e do diencéfalo. Tá? Então, que tipo de funções? Ó? Então, esses sistemas, pessoal, tem muito estudo sobre isso. Tá? Eu poderia passar aqui horas e horas, né? A gente poderia passar muito tempo discutindo isso. Mas não é o objetivo aqui. Então, a gente vai tentar simplificar. Tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, né? Como a gente já comentou, esses neurônios, eles têm esse papel de ativação ascendentes. Eles são importantes para ativar regiões que estão acima, né? Ativar o córtex cerebral, ativar neurônios no diencéfalo, ativar neurônios lá no telencéfalo. Tá? Isso é importante. Isso faz com que esses neurônios sejam importantes para o ciclo sono-vigília. Então, a atuação, né, a atividade desses neurônios aqui, ó, que produzem esses diferentes neurotransmissores, vai mudar para fazer com que o indivíduo entre em sono e para fazer com que ele acorde do sono e passe para o estado de vigília. Sono é quando você está dormindo, vigília é quando você está acordado. Tá? Então esses neurônios eles podem, por exemplo, diminuir a ativação do córtex. Quando a gente vai dormir, pessoal, né, quando você está passando do estado de vigília, do estado acordado, para o sono, tá, você vai tendo uma diminuição progressiva da ativação do teu córtex cerebral. Eu acho que todo mundo já percebeu isso, né? Você começa a ficar com sono, vai ficando mais difícil de você se concentrar, de você prestar atenção, né? De você fazer esses procedimentos que envolvem ali o raciocínio. É mais difícil para você calcular, é mais difícil para você tomar decisões, não é? Porque o nível de ativação do teu córtex cerebral vai diminuindo até que chega um ponto em que o córtex cerebral está tão pouco ativo, né? Está num nível menor de ativação, em que você passa para o sono. Tá? Você passa para o estado de sono. É claro que durante o sono, você ainda vai ter ativações, você tem regiões do córtex cerebral que vão ficar ativas, que vão funcionar. A gente percebe isso, por exemplo, pelos sonhos. Né? Mas aquelas regiões do córtex responsáveis pela manutenção do estado de atenção, por exemplo, essas regiões estão bem pouco ativas durante o sono. Assunto de sono é bem complexo, tá, pessoal? A gente também poderia passar bastante tempo discutindo. Eu estou focando aqui na transição de vigília para sono
E eu estou dizendo a vocês que esse sistema ativador reticular ascendente, né, que envolve a substância reticular do tronco encefálico, é importante para diminuir a ativação do córtex cerebral e fazer com que você passe de um estado de vigília, de um estado de acordado, para um estado de sono. Tá? Para um estado de sono. Por exemplo, nesse processo, neurônios que usam histamina, né, neurônios histaminérgicos, são muito importantes. Tá? E aí o que acontece? Não sei se já aconteceu com vocês, se vocês têm problema de alergia, né? Então tem pessoas que têm problemas alérgicos e tal. Quando você está com um processo alérgico, você vai lá e toma um antihistamínico, porque processos alérgicos, eles também são mediados pela substância histamina. A mesma histamina que funciona como neurotransmissor. Mas o processo alérgico, ocorrendo, por exemplo, na pele, ou ali aquela alergia que envolve ali o sistema respiratório e tal, né? Alergia de pó, de pólen, de pelo de animal, sei lá, envolve também a liberação de histamina, mas ali não é por neurônio, né? É a liberação de histamina pelos mastócitos e tudo mais. Só que é a mesma histamina, né? Aí quando você toma um antihistamínico, é uma substância que vai bloquear a ação da histamina. Alguns antihistamínicos, o que eles fazem? Eles bloqueiam a histamina naquelas regiões ali que são afetadas pela ali durante o processo alérgico, mas eles também vão afetar e diminuir a ação da histamina lá no sistema nervoso. E quando eles diminuem a atividade dos neurônios aqui que liberam histamina, histaminérgicos, eles acabam dando o quê? Sono, né? Então tem alguns remédios para antialérgicos, que são antihistamínicos, que eles dão muito sono. Alguns deles, inclusive, na bula está dizendo que você não pode dirigir ou operar máquinas pesadas ali se você tomar aquele medicamento. Você vai ficar com sono, sonolento, você vai ficar com pouca atenção, você pode causar um acidente. E depois também, quando você vai passar do estado de sono para o estado de vigília, esse sistema ativador reticular ascendente é importante, porque quando você está passando do sono para a vigília, o que esses neurônios fazem? Eles começam agora a aumentar a ativação do córtex cerebral. Eles começam a ativar mais o córtex cerebral, né, de maneira específica lá, para que você fique atento. Né? Então, por que, por exemplo, o despertador funciona? Você está dormindo ali, de repente tem um som, um barulho, geralmente alto, do despertador e aquilo te acorda. Pode ser um outro barulho, pode ser alguém que bateu a porta, pode ser um trovão, pode ser alguma coisa que caiu, não é? Por que aquilo te desperta? Repara, o barulho, né, o som é captado lá na orelha interna e vai pelo oitavo par de nervos lá, o nervo vestíbulo coclear, para onde? Para o tronco encefálico. Então a informação auditiva ela vai da orelha direto para o tronco encefálico. Né? E aí nós temos lá neurônios no sistema reticular, lá na substância reticular do tronco encefálico, que estão captando, recebendo essas informações. Então se elas recebem um barulho de um som, né, alto, elas automaticamente começam a ativar o córtex cerebral. Por que isso é importante? Pensa no caso de um animal, né? Ele está lá dormindo. Um som alto por perto dele. Pode ser o quê? Pode ser um predador, ou pode ser uma presa, ou pode ser alguma coisa. Então ele tem que despertar. Né? Então é importante ele responder a esses sons. E a gente tem isso também. Então a informação sensorial, auditiva, ativa determinados neurônios lá no sistema ativador reticular ascendente. Esses neurônios aumentam a ativação do córtex cerebral. Com o teu córtex mais ativo, você desperta. Você passa do estado de sono para o estado de vigília. Tá? Da mesma forma, né? Às vezes você está num sono tão profundo, tão intenso,
que o barulho do despertador não é suficiente para te acordar. Aí o teu pai, às vezes a tua mãe, já viu que o teu despertador tocou, você ficou meio acordado, meio dormindo, desligou o despertador, tá dando a tua hora de ir para aula, de ir para o serviço, de fazer alguma coisa, e você tá lá dormindo. Vai lá e te dá um chacoalhão. Isso mesmo, né? Por quê? O que aconteceu? O sistema não conseguiu ativar o teu córtex cerebral, né? O bastante para você despertar completamente, tá? Você não despertou completamente. É estranho isso, né? É uma coisa esquisita. Você não desperta completamente. E aí o teu pai, tua mãe vai lá e te chacoalha, né? Você fala quando você está começando a dormir, você deita e você está pegando no sono. É. O mecanismo do sono ele é bem complexo, mas uma coisa que acontece assim que você está entrando em sono é que você diminui muito a ativação dos neurônios que controlam os movimentos. Tá? Então, aqueles neurônios responsáveis por desencadear os movimentos do corpo, eles têm a sua atividade bastante diminuída. Então, normalmente é isso que acontece. Então, nesse momento, né, o que está acontecendo é que você está passando por esse estágio. Você está diminuindo a ativação desses neurônios. Enquanto isso está acontecendo, você pode ter esses estágios, acho que meio intermediários, sabe? Em que eles acabam tentando responder e respondem de uma forma meio descoordenada, assim, sabe? Então, agora uma outra coisa interessante, né? Então, reparem, como a informação sensorial ela é usada para despertar a gente, né? Agora, uma coisa interessante, né? O olfato ele é muito ruim para despertar a gente, não é? Muito difícil você despertar por um cheiro diferente. E não é interessante que dos 12 pares de nervos cranianos, 10 deles se conectam com o tronco encefálico. Os outros 2 pares são o nervo óptico, que tem conexão indireta, mas tem conexão com o tronco encefálico, e o nervo olfatório. E o nervo olfatório não, ele vai direto pro telencéfalo, sem ter conexão com o tronco encefálico. Né? Isso ajuda a explicar o porquê que o olfato não funciona muito bem para despertar a gente, para ativar o córtex cerebral e acordar uma pessoa. Por isso que lugares onde tem muitas pessoas e tal, eles colocam aqueles sensores de fogo, né? E isso às vezes é acoplado a um alarme sonoro ou é acoplado já com um sistema que libera água. Essa água, claro, já tem a função também de apagar o fogo, né? Mas porque só o odor não é uma coisa boa para despertar a pessoa, tá? Então, é importante. E esse sistema ele é importante também para a atenção e para o aprendizado. Por quê? Porque o estado de vigília ele não é a mesma coisa. Você tem diferentes níveis de vigília. Ou a gente diz assim, diferentes níveis de atenção. Já repararam isso, né? Tem horas que você está, durante o dia, enquanto você está acordado, tem horas que você está mais atento, você está mais disposto, e tem horas que você está menos atento. Né? Então tem horas que é mais fácil você parar para ler, para estudar, e tem horas que é muito mais difícil. Tá? Por exemplo, quando vai chegando perto da tua hora de dormir, o teu nível de atenção ele vai diminuindo, não é? Não é assim, você passar do sono para a vigília não é virar uma chave, desliga.
Não. Você vai diminuindo a tua atenção, até que você acaba ficando inconsciente. Então, o nível de atenção, ele oscila, mesmo ao longo do dia. Mesmo longe da hora de dormir, você tem momentos em que você pode estar com um nível de atenção maior e outro com um nível de atenção menor. E isso também é modulado por esse sistema. E isso influencia diretamente no aprendizado. Por quê? Porque a atenção é indispensável para o aprendizado. Se você não estiver prestando atenção, você tem dificuldade, é quase impossível de você aprender. Né? Aí, por exemplo, se faz algumas discussões, né? Como fica o aprendizado daquele aluno que trabalha o dia todo, às vezes num trabalho que exige muito esforço físico ou muito esforço mental, e ele vai para a aula à noite. Como que está o nível de atenção desse aluno muitas vezes? Muitas vezes ele está já com um nível de atenção baixo, ele está cansado. Né? Então o aprendizado dele é difícil. Quando a gente pega lá os adolescentes, os alunos do ensino médio, que por conta das próprias alterações hormonais da adolescência, eles tendem a dormir mais tarde e a acordar mais tarde. Aí chega o horário de verão, você quer que esse aluno comece a aula dele às 7 e pouco da manhã. E por conta do horário de verão, não é 7 e pouco da manhã, era 6 e pouco da manhã. Não é? E você quer que esse aluno chegue para a primeira aula da manhã com um nível de atenção alto e que ele consiga se concentrar na aula, aprender. É muito difícil para esse aluno fazer isso. Tá? Porque naturalmente, biologicamente, ele vai estar naquele momento com nível de atenção baixa. Aí, se ele quiser fazer, ele vai ter que fazer um esforço maior para ele manter a sua atenção. Tá? Então, atenção e aprendizado. Uma outra coisa interessante é que esse sistema tem a ver com os processos de recompensa e de adicção. Você sabe o que quer dizer adicção? Quando diz que uma pessoa é adicta, um neurotransmissor que está muito relacionado com esse sistema de recompensa e adicção é a dopamina. Tá? Dopamina tem muito a ver com os processos de recompensa e adicção. O que é recompensa? Recompensa é quando você tem uma sensação que os autores vão descrever como uma sensação de bem-estar por você realizar alguma ação. Tá? Então, por exemplo, se você vai lá e se alimenta, você tem uma recompensa. Traz uma sensação de bem-estar você se alimentar. Não é? Isso é uma sensação de recompensa. Diversas outras ações que a gente tem no nosso dia a dia trazem essas ações de recompensa, trazem essas ações de bem-estar. Tá? Agora, toda vez que você faz alguma coisa e isso ativa o teu sistema de recompensa, você tem uma tendência natural a repetir aquele processo. Então, por isso que essa sensação de recompensa está relacionada, por exemplo, com saciar a fome, saciar a sede, ter comportamentos sexuais, né? A atividade sexual traz uma sensação de bem-estar, de prazer, de recompensa, porque isso tudo vai estimular o organismo a repetir isso. E isso é importante para a tua sobrevivência e também para a perpetuação da tua espécie, no caso ali da atividade sexual. Né? Só que essas questões, comprar coisas, exatamente, sempre quando você vai lá e compra alguma coisa que você quer, você tem aquela sensação de recompensa. Né? Só que a recompensa ela não dura para sempre, né? E logo você quer... exatamente. Logo você quer repetir aquela recompensa. Então tem um experimento famoso em que o pessoal colocava um ratinho e colocava um aparato ligado direto lá no sistema nervoso do animal e isso tinha uma alavanca na gaiola do animal.
toda vez que o animal apertava essa alavanca, ativava esses neurônios lá que liberam dopamina e que trazem essa ação de recompensa. O que o animal ficava fazendo? Ele ficava o dia inteiro apertando aquela alavanca. Ele não queria comer, não queria dormir, não queria fazer mais nada. Ele só queria ficar apertando aquela alavanca. Isso é adicção. Adicção é vício. Por exemplo, cocaína. Cocaína é uma substância que interfere com esse mecanismo de recompensa. Então, quando a pessoa consome cocaína, a cocaína faz uma ativação desse circuito de recompensa. E a pessoa tem uma sensação de prazer, de bem-estar. E isso vai ser reforçado. O próprio sistema vai reforçar a pessoa para ela repetir essa experiência. E isso vai levando à adicção, né? Ao vício. Então a pessoa vai jogar, por exemplo, né? E aí ela tem aquela sensação de prazer em jogar, em ganhar, em competir. Isso pode levar a um vício em jogo, vício em sexo, vício em álcool, vício em cocaína, vício no tabaco, né? Porque isso tudo mexe com esse circuito de recompensa. Então esse circuito de recompensa, ele evoluiu biologicamente para reforçar comportamentos que são importantes para a tua sobrevivência. Né? Então, por que o animal, imagina a dificuldade que é para um animal ir atrás de uma presa, ele conseguir localizar, perseguir, atacar, a presa vai tentar se defender, né? Ele vai ter que perseguir, ele vai ter que matar essa presa. Outros animais podem tentar roubar a presa dele, né? Então, quando ele consegue matar aquela presa, se alimentar dela, ele tem essa sensação de recompensa. Tá? E ele vai tentar, então, repetir isso. Tá? O cuidado parental, né? Quando a mãe está ali com a criança, ela está amamentando, ela está cuidando, ela tem uma sensação de recompensa, de ver que ela está cuidando da sua prole, né? Da sua criança, do seu filho, e que o filho está respondendo, está crescendo. Então isso traz sensação de recompensa. E ajuda, né, a manter essa conexão da mãe com a criança. Então, o cigarro é um negócio bastante complexo, né? Isso, né? Tem essa questão, porque a pessoa tende a compensar, né? O circuito de recompensa, né? O Gustavo colocou ali no chat, compartilhou ali, uma questão tem a ver com isso, né? Pode ter a ver com isso mesmo. O circuito de recompensa, ele quer aumentar. E uma coisa interessante, Gustavo, é que quando a gente come doce, eu já li isso faz bastante tempo, parece que o doce, ele aumenta a absorção do triptofano. E o triptofano, como eu falei, é usado para produzir serotonina. E a serotonina, assim como esses outros neurotransmissores também, todos eles, mas a serotonina também tem um efeito muito importante nos nossos estados emocionais. Tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui alguns medicamentos. Ó. Esses medicamentos que eu coloquei aqui, todos eles têm a ver com esses neurotransmissores. Tá? E eles são todos usados para tratar diversos distúrbios. Por exemplo, o Paxil, né? Paxil é um nome comercial. A substância é a paroxetina. Então, a paroxetina, a fluoxetina, a sertralina, eles são conhecidos como inibidores seletivos da recaptação de serotonina. O que esses medicamentos fazem é aumentar a quantidade de serotonina. E eles são muito usados para tratar o quê? Ansiedade, né? Ansiedade generalizada, depressão e pânico. Tá? Então, esses medicamentos que aumentam a serotonina são usados para tratar ansiedade generalizada, fobia também, né? Fobias, depressão e pânico. Né? Então, alguns, eu já li isso, né? Nunca vi um estudo assim mais detalhado, que quando você consome mais doce, você aumenta a absorção de triptofano.
Com mais triptofano, você produz mais serotonina. E a serotonina ajuda, então, a melhorar esses estados de ansiedade, né? Então, por exemplo, sempre que uma pessoa vai parar de fumar, ela tem essas questões, né? Porque isso causa uma certa ansiedade. O próprio fato da pessoa saber que parar de fumar vai trazer ali algum desconforto para ela, ou pode trazer algum desconforto para ela, já pode trazer uma certa ansiedade, né? Então, por exemplo, muitas mulheres, durante o período ali da TPM, da região pré-menstrual, elas sentem vontade de comer mais doce. E paroxetina, por exemplo, né, esses inibidores da recaptação de serotonina, também são usados para tratar sintomas de tensão pré-menstrual. Eles funcionam muito bem para tratar tensão pré-menstrual, porque eles aumentam a serotonina. Então pode ter a ver com isso. Tá? Mas se você está ali parando de fumar, você colocou ali um prazo, né? O mais difícil de fumar é o começo, de parar de fumar é o começo, porque tem aquele processo de desintoxicação, né? Em que os circuitos neuronais eles tinham se adaptado à nicotina, às substâncias do cigarro. Os primeiros 30 dias é aquele período em que esses circuitos neuronais eles vão ter que se readaptar a funcionar agora sem o estímulo da nicotina e das substâncias do cigarro. Então é o período mais difícil. Depois disso, esses circuitos eles vão se adaptando, se adaptando, se adaptando, se adaptando. É claro que isso demora um tempo, tá? Mas fique firme, sabe? Não faça o esforço. Se você precisar de ajuda, né? Procure ajudas, procure um médico. Existem tratamentos, existem medicamentos que podem ajudar, mas com certeza, né? Depende muito da força de vontade. Arrume uma outra coisa que você gosta de fazer, sabe? Separa uma coisa que você gosta de fazer. Alguma coisa que você que te dá prazer fazer, entendeu? E aí você procura fazer isso. Você está com vontade de fumar, procura fazer alguma coisa que você gosta de fazer. Atividade física também é muito bom. Procura manter uma atividade física assim regular, sabe? Fazer uma caminhada, fazer uma corrida e substituir aquela vontade de fumar por fazer coisas prazerosas e que sejam saudáveis, obviamente, né? Tudo isso ajuda, tá? Oi. Aham. Isso é muito complicado, Douglas, de você responder, né? Porque geralmente essas pessoas, a pessoa não passou, às vezes, por uma bateria de exame antes dela parar de fumar, entendeu? Eu teria que pegar um número grande de pessoas que fumaram bastante tempo, fazer uma bateria completa de exames nessa pessoa, essa pessoa parar de fumar e você continuar examinando ela ao longo do tempo, para ver o que acontece. Né? Então isso é bastante complexo, sabe? Mas mesmo pessoas que fumaram bastante tempo, elas podem conseguir parar de fumar e se adaptar, tá? Não quer dizer assim que fumou muito tempo, é impossível parar de fumar. Até onde eu sei, isso não existe. A pessoa consegue se adaptar e manter. Né? Agora, é claro que se a pessoa, por exemplo, relacionados a tumores, isso é bastante complicado, né? Porque você sabe que o cigarro ele tem compostos que tem a ver, que são cancerígenos. E todos esses compostos que são cancerígenos, eles são acumulativos. Então, quanto mais tempo você fica exposto a um cancerígeno, você vai acumulando mais lesões no teu material genético e a chance de você desenvolver um tumor é maior, né? Alguém levantou a mão? Por favor, pode falar. Uhum. Aham.
Uhum. Eu já conheci um caso assim também, na verdade eu conheço. A pessoa fuma muito tempo e a mesma coisa. A pessoa começou com tosse, com perda de voz, sabe? E a pessoa achou que é porque eu fumo, né? E tal, 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 tal. Mas porque ela fumava, ela já tinha desenvolvido um tumor de laringe. E aí chegou uma hora que o cara não conseguia mais falar, não conseguia mais engolir, né? Aí foi pro médico, o médico falou: olha, você tá com um tumor terrível na tua laringe. A pessoa teve que fazer uma cirurgia e tirar a laringe. Fez uma laringectomia. Agora o cara não tem mais laringe. Então a fala, né? Como é que fica a fala se você não tem mais laringe? Fica muito prejudicado, tem uma série de problemas. Mas é uma situação que já estava ali, que já estava acontecendo, né? Eu acho que isso é bem, bem comum mesmo, tá? Então, cuidado, pessoal, sabe? É uma coisa assim, né? A gente vai estudando, a gente vai pensando, né? Eu penso muito, sabe, em tudo que afeta o meu sistema de recompensa do meu cérebro. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas que afetam o nosso sistema de recompensa do cérebro, né? Porque isso pode levar você a desenvolver um comportamento de repetir isso. Então, se for para você estimular o teu sistema de recompensa do cérebro, estimule ele com coisas boas. Por exemplo, a atividade física é uma coisa que estimula, né? Você vai lá e você pensa, nossa, eu quero um dia ali no Lago Dourado e eu quero, se você tem pessoa que tem problema, fala assim, se eu conseguir dar uma volta andando nisso aqui, eu vou me sentir muito bem. E a pessoa vai, ela consegue dar uma volta andando, ela fica super feliz, ela tem aquela sensação de recompensa. Ou outra pessoa pode falar, eu quero dar uma volta correndo um dia. O cara começa andando, e aí ele vai andando, depois ele começa a correr 50 metros, andar 50 metros, depois ele começa a correr 100 metros, andar 100 metros, até que um dia ele consegue dar uma volta lá no lago correndo. E quando você alcança aquele objetivo, exatamente, você tem aquela sensação de recompensa, aquela sensação gostosa de recompensa. Né? Então, é isso, né, Gustavo? Também você tem que pensar nisso, né? Tem uma sensação de recompensa também. Se você fala, não, eu vou... Por que o pessoal que trabalha com essas recuperações, né, de, por exemplo, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, por que o lema deles é só mais um dia? Né? Eles fazem a pessoa pensar em mais um dia. Eles fazem, por exemplo, o cara ter como lema ou como meta isso. Eu vou ficar mais um dia sem usar álcool, sem usar droga, sem usar o tabaco. Porque a pessoa coloca isso como meta. Ela coloca isso, não, eu não vou usar essa droga, eu não vou alimentar esse vício hoje. Quando a pessoa consegue cumprir essa meta, ela automaticamente tem uma sensação de recompensa. Não, eu queria e eu consegui. E aí a pessoa refaz essa meta para o dia seguinte. Não, amanhã, mais um dia, eu vou conseguir amanhã. Tá? A pessoa, se ela consegue completar mais um dia, ela de novo tem essa sensação de recompensa. Né? E assim vai. A pessoa vai dia a dia, daí a pouco a pessoa está colocando meta, não, eu quero, né, parar e tal. E quando completa, por exemplo, um aniversário, um mês, 6 meses, um ano, a pessoa para, ela pensa nisso e ela tem essa sensação de recompensa. Não, eu completei um ano sem favorecer aquele vício que eu tinha. Isso traz uma sensação de recompensa. Né? Então, isso é bem interessante e é bem importante. E é um problema, né, como a Sara comentou ali, como que isso é explorado, né, para vender coisas. Isso é uma coisa muito complicada, né? Então você vê as crianças, por exemplo, hoje em dia. Você vê crianças muito pequenas ali em joguinhos, em celular e tal, né? Os pais, às vezes, para ter um tempo, às vezes para a criança não dar trabalho em algum momento e tal, dá um celular na mão ali e deixa com um joguinho. Aquilo traz uma sensação de recompensa para a criança. Né? Ela está jogando ali, ela está passando, ela está vendo as fases, enfim. E a criança vai tentando repetir aquilo. Só que a criança poderia estar tendo aquela sensação de recompensa com outras coisas, né? Então isso é uma coisa bastante discutida. Ou senão, o marketing, ele explora muito isso. Então você tem lá um telefone, você comprou o telefone. Mas daqui a 6 meses, 1 ano no máximo, o marketing vai tentar te induzir. Não, o teu telefone não presta mais. Você tem que comprar aquele outro telefone. Ou você tem que trocar de carro,
ou você tem que comprar essa roupa, ou aquela bolsa, ou aquele calçado, ou aquele computador, ou aquela coisa, porque isso, sabe, eles tentam imbuir, colocar na gente uma sensação de necessidade, de desejo, e que você vai ter uma sensação de recompensa se você conseguir comprar aquilo. Então eles vão explorando isso. Por que é muito comum, né, os comerciais sexualizarem muito, né? Hoje em dia isso começou a ser até proibido, mas uma época você via lá comerciais, por exemplo, de cerveja, né? Colocavam lá aquele monte de mulheres e tal, e tentava fazer uma associação assim, se você consome essa cerveja dessa marca, você vai ser rodeado por lindas mulheres que vão estar completamente apaixonadas e a fim de fazer tudo que você quiser. Porque isso instiga, né, essa nossa sensação de obter recompensa, de obter prazer, né? É bem interessante. E aqui eu coloquei outros medicamentos, né? Por exemplo, a Ritalina, né? Que é o metilfenidato. O metilfenidato, ele funciona como um estimulante do sistema nervoso central. O metilfenidato, ele estimula a dopamina, principalmente a dopamina, mas ele também estimula o aumento da noradrenalina e da adrenalina no sistema nervoso central. E ele é usado para tratar TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá? A cloridato de venlafaxina. A venlafaxina, ela aumenta bastante, né? Ela aumenta também a dopamina e aumenta também a noradrenalina e também a adrenalina, tá? Também é usado para tratar, se não me engano, algumas coisas relacionadas à ansiedade também, depressão. Então tem muitos medicamentos no mercado já para tratar distúrbios ali emocionais, né? Distúrbios psiquiátricos envolvendo esses medicamentos aqui, tá? E tem também, né, acetilcolina e tal. E por fim, pessoal, uma outra coisa interessante que a gente tem no tronco encefálico é a substância negra. Então, aqui vocês estão vendo uma fotografia e aqui é um desenho lá do Atlas do Sobota. Isso aqui é um corte feito na altura do mesencéfalo, um corte no mesencéfalo. Então, o mesencéfalo ele tem essas duas regiões aqui mais volumosas, que aqui estão embaixo, tá? Então, isso aqui é o que está aqui, ó, tá de ponta cabeça, uma imagem em relação à outra. Que são aqueles pedúnculos cerebrais, aonde a gente tem, né, por exemplo, o trato córtico-espinal, tem uma via descendente. Então, no mesencéfalo, a gente tem os pedúnculos cerebrais. Aqui atrás, a gente vai ter o que a gente chama de teto do mesencéfalo. Vai ser aqui, ó. No teto do mesencéfalo, nós vamos ter aqueles colículos superiores e inferiores. E essa região aqui no meio é o tegumento do mesencéfalo. No tegumento do mesencéfalo, nós vamos ter essas duas faixas escuras aqui, ó. Então, entre o pedúnculo cerebral e o tegumento do mesencéfalo, nós temos essas faixas escuras. Isso aqui é chamada de substância negra do mesencéfalo. É a mesma coisa que vocês estão vendo, aqui é na fotografia. Aqui nós temos neurônios muito interessantes. Por que fica mais escuro? Porque esses neurônios, eles produzem melanina. A mesma melanina que dá cor para o nosso cabelo, dá cor para a íris do olho, tá? E esses neurônios são neurônios que eles produzem como neurotransmissor dopamina. Só que essa dopamina, tá? Ela está relacionada aqui, ó, com o controle dos movimentos. Então, esses neurônios dopaminérgicos aqui da substância negra do mesencéfalo, eles estão relacionados com movimentos corporais. Ó. Estão relacionados aqui com o controle de movimentos corporais, tá? Em algumas pessoas, começa a acontecer a morte desses neurônios. E à medida que esses neurônios vão morrendo, a pessoa vai perdendo um controle motor e ela começa a desenvolver
tremores. Isso é chamado de síndrome de Parkinson. Síndrome de Parkinson é mais comum em homens e geralmente começa a partir dos 50 anos de idade. Pode acontecer em mulheres? Pode, mas é mais comum em homens e geralmente depois dos 50 anos de idade. Tá? A pessoa começa a ter tremores involuntários. Às vezes é aqui na região da mão e do antebraço, às vezes é no pescoço, às vezes na mandíbula. É uma doença que no início ela não afeta a parte cognitiva, então raciocínio, memória, tudo isso fica preservado. Inicialmente a pessoa só tem um problema motor, ela tem aquele tremor incontrolável. Tá? Só com a doença num estágio muito avançado é que a pessoa desenvolve problemas cognitivos. Então é um tipo de doença neurodegenerativa ou doença degenerativa do sistema nervoso, que envolve a morte desses neurônios da substância negra do mesencéfalo. Tá? Uma outra doença degenerativa muito comum no sistema nervoso é a doença de Alzheimer. Só que a doença de Alzheimer é o contrário. A pessoa não tem problemas motores. Na doença de Alzheimer, a pessoa só vai ter problemas motores com a doença num estágio muito avançado. No Alzheimer, a pessoa começa a ter problemas cognitivos, problemas com memória, né, com aprendizado, e só vai ter problemas motores lá na frente. No Parkinson, a pessoa começa com problemas motores, com esses tremores, e só vai ter problemas cognitivos com a doença muito avançada. Tá? Então, substância negra do mesencéfalo. Outras duas coisas que a gente tem aqui no mesencéfalo que eu quero chamar a atenção deixa eu achar aqui. Parará. Ó, aqui a gente tem aquele aqueduto do mesencéfalo, né? E ao redor do aqueduto do mesencéfalo, vocês percebem que tem aqui, ó, um acúmulo de substância cinzenta, tá? Que é o que a gente consegue ver aqui, ó, ao redor do aqueduto do mesencéfalo. Isso aqui é chamado de substância cinzenta periaquedutal. Essa substância cinzenta periaquedutal, ela está relacionada, ela tem a ver com a parte motora, mas ela também tem a ver com processos emocionais. Então ela está relacionada também com ansiedade, com pânico, com medo, tá? Tudo isso aqui no mesencéfalo. E essas duas regiões mais redondas aqui, ó, isso aqui é chamado de núcleo rubro. É o que a gente consegue ver aqui. Por que núcleo rubro? Rubro é de vermelho, porque eles são avermelhados, ó, esses núcleos rubros. E eles têm a ver com controle motor, tá? Eles estão relacionados com controle motor. Então, tudo isso dentro do mesencéfalo. Substância negra, núcleo rubro, tem a ver com parte motora. Substância cinzenta periaquedutal, com a parte motora e também com a parte emocional. Por exemplo, tem a ver com medo, com pânico e com ansiedade. Então, só para lembrar para vocês o seguinte, pessoal. Quando a gente fala sobre ansiedade, né, esses medicamentos que são usados para tratar a ansiedade. Ansiedade, pessoal, na verdade, é uma função fisiológica, tá? Ansiedade é uma função fisiológica. Ela tem uma importância, tá? Então, quando o teu sistema nervoso percebe que você tem alguma situação perigosa, ou pelo menos potencialmente perigosa, ele coloca uma sensação de ansiedade. Agora, em algumas situações, essa ansiedade ela pode estar exacerbada, exagerada. Aí é que isso vai se tornar um problema patológico, uma questão psiquiátrica a ser tratada, né? Só quando o indivíduo tem lá quadros de ansiedade generalizada, ou quando a pessoa desenvolve crises de pânico, né? Ou quando a pessoa desenvolve fobia social, que é a pessoa que não consegue ficar em ambientes que tenham muitas pessoas. Aí é que isso é um problema psiquiátrico e que existe tratamento para isso. Existem uma série de medicamentos
psicoterapia, atividade física, tudo isso é usado hoje em dia para tratar. Mas a ansiedade, até um certo limite, ela é uma função fisiológica, é como medo, né? São coisas importantes, tem uma função de proteção para o nosso organismo. Tá? Então não é toda ansiedade que é patológica. Não é porque você tem uma certa ansiedade que isso é uma doença. Agora, se esse grau de ansiedade está te impedindo, está te bloqueando, está impedindo de você desempenhar as suas funções normais, de ir para a escola, de conviver com as pessoas, de trabalhar, de se relacionar, tá? Aí isso, né, está te prejudicando. Aí você tem que procurar, né, um psiquiatra, enfim, ver se você precisa de um tratamento, qual seria o melhor tratamento. Mas um certo nível de ansiedade todo mundo tem e é uma função fisiológica e normal do nosso sistema nervoso, tá? Com isso, pessoal, a gente encerra assunto de sistema de tronco encefálico, tá?